Galerinha, voltei! Meu primeiro assunto hoje é como meu patrão conseguiu voltar a pilotar depois desse luto, né? O que aconteceu nesse período para que ele chegasse na posição de estar pronto? Quais foram os testes psicológicos que ele passou? Tudo que foi feito, que é algo muito diferente que vocês vão escutar aqui hoje, que eu nem sabia que isso existia. Então hoje esse vídeo vai ser, eu quero falar um pouco sobre como o meu patrão teve que se preparar para poder dar esse grande passo que ele está dando exatamente no dia de hoje, onde ele volta a pilotar novamente os aviões da American Airlines. Então, galerinha, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para quando os meus vídeos saírem, vocês serem notificados. Lembrando que eu tenho meu canal no Instagram, meu canal do Instagram bomba, gente, muita coisa boa. Quem não me segue lá, vai lá no canal do Instagram me seguir. Pessoal, eu queria também dizer para vocês que eu tenho uma super parceria com a Rock Academy, a nossa escola de inglês, que agora, além dos cursos, né, que a gente dá, a gente tem aí 1 ano de método acelerado, nós estamos dando 3 aulas por dia, de segunda a sexta, de conversação. Então é muito legal aí, não tem como você não aprender inglês. Se você quer uma casa quentinha, aconchegante, você vem aqui para os Estados Unidos, você trabalha, você quer morar num lugar onde você vai trabalhar, chega em casa, você tem aquele cantinho, aquele aconchego. Nós temos a Better Home Furniture. E se você tem 5 anos de bacharelado e 10 anos de curso técnico, você pode sim se qualificar para o EB2NW. Então vocês vão procurar o meu amigo Rogerinho Pinheiro, que vai te ensinar como fazer isso. E lembrando que ele também trabalha com visto de turismo, trabalha também com visto de estudante. A RP Consultoria, que é do Rogerinho Pinheiro, é uma das melhores aqui dos Estados Unidos de aceitação, tá? De os vistos EB2NW, mais de 89% são aceitos, são, como se diz, granted, são causas ganhas, e a gente é muito orgulhoso disso. Então, não esqueça de procurar ele, tá, galera? Então vamos lá, vamos começar nosso vídeo. Eu tenho muita coisa, como esse está sendo o meu primeiro vídeo atual, depois que eu fiz a minha abertura, falando que eu estava voltando para o YouTube, eu tenho muita novidade, eu tenho muita coisa para contar para vocês, eu tenho muito testemunho. Minha vida, ela virou de perna para cima, né, nesses últimos 8, vai fazer 9 meses que eu tô aqui já em South Carolina. E só que, como é muita coisa que eu tenho para contar para vocês, eu quero hoje falar um pouco sobre esse grande passo que está acontecendo no meu trabalho exatamente no dia de hoje. Eu achei muito importante, não gostaria de deixar passar, e queria falar um pouquinho sobre a volta do meu patrão para o trabalho dele. Pessoal, para quem não conhece a minha história, eu sempre fui babá e house manager. Fazia muitos anos que eu não trabalhava na posição de babá mais. Então, quando eu vim para South Carolina, eu conheci uma família onde estava passando por um período de luto. Agora, no dia 25 de setembro, faz 1 ano que a esposa do meu patrão faleceu. Ela faleceu inesperadamente. Um dia eu vim aqui contar um pouco a história para vocês, porque somente o final agora de agosto, que foi a primeira vez que o meu patrão sentou comigo e teve uma conversa onde ele me contou tudo que aconteceu, como que aconteceu. Em algum momento eu conto para vocês, eu sabia do que havia acontecido pela boca dos outros, mas depois de 8 meses com o meu patrão, nós sentamos e tivemos uma conversa onde ele me detalhou detalhes do que aconteceu. Então um dia eu volto, logo eu volto aqui e detalho isso para vocês. Mas o que aconteceu, Eliane, nesses 9 meses que você está trabalhando com essa família aí lutada? Gente, é uma experiência única, tá? Eu nunca vivi algo nem parecido na minha vida, no sentido assim de sofrimento, tá? Eu além da casa do meu patrão, eu cuido das crianças, eu tenho ajudado com as crianças também. Nós vivemos um período de mais ou menos 3 meses de muito choro, muita dor, muita angústia, muita febre, ficaram muito doentes. As crianças ficaram tão doentes a ponto que a gente já não sabia mais o que fazer. E aí é onde entra, né, os psicólogos e diz que a criança, ela não sabe expressar a dor, e ela não sabe expressar por ela ser ainda muito inocente, muito pequenininha. Então o corpo reage em forma de doenças, entendeu? O seu corpo enfraquece, o seu sistema imunológico enfraquece. Então tudo indica que as crianças passaram aqueles 3 primeiros meses que eu trabalhei lá, que eles ficaram muito doentes.
e que eles choravam o tempo inteiro, aquilo ali se chamava saudade, aquilo ali se chamava um desfalque, eles estavam vivendo a falta de um ser muito especial na vida deles e eles não sabiam se comunicar. Então, por não saber se comunicar, o corpo deles eram completamente afetados e eu mesmo levei assim um período para entender, porque eu já não sabia mais o que fazer, gente. Eu vim várias vezes para minha casa, várias vezes eu vim embora e falei, eu não volto mais amanhã, eu não consigo, tá muito difícil, é muito pesado. E no outro dia eu levantar e falar, meu Deus, eu não posso fazer isso, eles precisam de mim, eu sou forte, eu tô com a minha família aqui, minha família é saudável, minha família estão todos bem. Então esse é um momento que eu preciso ir um pouquinho além do que de mim mesma para poder ajudar pelo menos nessa fase. E aí se passaram aí 3 meses, as coisas foram melhorando, depois entrou no 5º mês, meu patrão começou a pensar em voltar para trabalhar, até porque todo mundo dentro de casa, eu, ele, as crianças, eu consigo ver assim, ele nervoso, ele sofre muito, entendeu? Ele não ter o que fazer, a mente dele vazia, começou assim, eu comecei a sentir uma perturbação na cabeça dele. E aí ele fez o primeiro teste psicológico dele pela companhia, vocês sabem, ele é um piloto de avião, ele é um capitão, né, da American Airlines, então ele faz voo para o mundo inteiro. Ele é considerado o capitão mais novo da companhia. Ele é um cara muito inteligente, até a idade que ele tem, que o meu patrão tem, é muito difícil ter um capitão da idade dele. Só que o meu patrão tem muito treinamento, porque ele foi para a guerra, ele trabalhou, né, para o Air Force, né, para a Força Aérea dos Estados Unidos. Então ele pilotou muitos aviões aqui da Força Aérea, então ele tem uma experiência muito vasta, uma experiência muito grande, né, com aviões. Ele fez o primeiro teste dele e aí ele não passou, infelizmente. Ele, né, teve algumas complicações lá e aí eles não liberaram para ele. E aí ele ficou aguardando mais esse período. O que mais é difícil na história toda dele é porque o trabalho dele não permite que ele tenha um terapeuta, que ele tenha um psicólogo, porque ele não pode apresentar nenhum sintoma de depressão, ele não pode de ansiedade, ele não pode. A profissão dele, a partir do momento que ele desenvolve qualquer tipo de problema relacionado a isso, ele perde o trabalho dele. Então ele fala que a dor maior dele é ter que passar por todo esse processo, por todo esse luto, sem poder tomar um remédio, sem poder tomar um calmante, sem poder você ter um terapeuta onde você chora e fala, né, tudo que você sente. A única coisa que ele foi permitido, né, gente, foi um terapeuta da própria companhia para superação de luto, tá? Então ele teve uma ajuda terapêutica apenas para a superação, o passo a passo de como que ele deveria superar o luto. Desde que tudo aconteceu, faz, né, 9 meses que ele tem esse acompanhamento, e aí ele precisou agora, por último, fazer mais um teste para ter certeza de que ele, depois do primeiro que não foi aceito, então agora ele passou mais um tempo se tratando, se cuidando, tentando se cicatrizar, né, um pouco das feridas e se curar mentalmente, psicologicamente, fisicamente. E meu patrão fez isso com muito esforço, tá, gente? Ele é um homem que eu tô lá quase todos os dias com eles lá e assim, ele nunca parou de malhar, às vezes ele tá malhando até 2 vezes por dia, porque ele falou que o fazer exercício elimina muitos pensamentos negativos, elimina muitas coisas ruins que passavam pela cabeça dele. Ele se tornou assim um louco de academia, malha 1 ou 2 vezes por dia. 7 dias por semana. Então ele foi trabalhando a mente dele, foi se preparando e eu acho que o tempo também foi passando. Eu, através do meu trabalho, eu consegui trazer ordem para dentro de casa, eu consegui montar um schedule, né, montar uma rotina aonde as crianças, todas elas têm, né, levantou, tomou seus cafés, se arrumou, se trocou, eu levo eles para o parque, eu levo eles para a livraria, enquanto eles estavam de férias, que agora eles todos estão estudando, né, até praticar. O meu trabalho ficou muito fácil agora, entendeu, gente? Eles vão para a escola, o mais novo vai para a escola às 7 horas e volta às 2, e os mais novinhos vão para a escola às 9 e volta às 2 também. Então eu tenho todo esse tempo livre agora de manhã. Por isso que eu voltei para o YouTube, porque agora eu tenho tempo. Esse tempo todo que eu larguei o YouTube, gente, não dava, estava muito pesado. Então o que aconteceu? Ele teve um preparo, né, para poder chegar nessa situação que ele está hoje. Ele foi, agora por último, tem mais ou menos, acho que tem um pouquinho menos que 30 dias,
foi no dia 29 do mês retrasado, isso. Ele fez o último teste psicológico dele, porque vocês param e pensam, gente, ele vai estar pilotando um avião com, dependendo do avião, 300 pessoas, defendendo o avião, 500 pessoas. Então você imagina um piloto pilotando um avião, tendo algum problema, né, ou com uma depressão, ou não se sentindo bem, muito bem. Então, essa possibilidade, ela tem que ser zero, ela tem que ser zero, não pode existir. Então, vocês imaginam a pressão psicológica que ele também passou para que ele faça todos os testes e que ele passasse. Então foi um mês muito tenso, onde o mês retrasado foi um mês muito tenso, onde ele tentou preparar o psicológico dele para esse teste, para ver se ele, porque como o primeiro ele não se saiu muito bem, mas foi muito recente, o primeiro só tinha 5 meses que a esposa dele havia falecido. Então ele não estava bem ainda, e agora já, né, com 8 meses, ele foi fazer e passou no teste, gente. Sim, ele passou no teste com 100% de aprovação, entendeu? Então, assim, ele passou no teste psicológico, daí semana passada ele foi para o Texas, onde ele fez 4 dias de simulação, onde ele entra nas cabines. É muito legal o processo lá, são cabines de avião dentro de parece um museu, é a coisa mais linda. E ali dentro você entra ali, você voa, você faz tudo, mas tudo, como se diz, tudo virtualmente, não é nada de verdade. E aí ele foi lá, passou esses 4 dias onde ele fez mais testes e todos ele teve 100% de aprovação. Ele é um ótimo, igual eu falei, ele é um ótimo piloto, ele é o capitão mais novo da companhia que tem aqui, né, nessa área. Então, o que acontece? Hoje está sendo o primeiro dia de voo dele. Então ontem a gente teve dias bem sensíveis, onde foi um dia bem sensível, porque as roupas dele que foi passada e foi guardada, foi ela que foi a última vez que tocou nas roupas dele de piloto, onde ela lavou, ela passou, ela colocou tudo lá bonitinho. E aí ontem ele foi lá e infelizmente estava empoeirada, precisava ser lavada tudo de novo. Só não as calças, que as calças eram dry clean, mas aí as blusas ele me passou, foi bem triste porque ele olhou, cheirou, abraçou. Ele disse que ali tinha um toque dela, né? E ele estava muito aborrecido com aquilo. Daí ele me deu, eu pus para lavar, lavei, passei as roupinhas dele do jeitinho. Gente, ele tem umas coisas bem interessantes, igual as meias, as roupas dele, ele pede para mim dobrar igual ela dobrava. Ele fala, você pode, ela fazia assim, você pode fazer igual, para mim ter um pouquinho, né, assim, para não mudar isso na minha vida, eu queria ter um pedacinho dela perto de mim. Eu falei, não, com certeza. Aí ontem eu lavei as partes de cima, sequei, passei tudinho, coloquei no cabide e aí ele foi provar. Desculpa gente, eu fico um pouco emocionada porque é muito, nossa, é muito triste. E aí ele pegou e foi provar a roupa dele. E aí foi quando ele deparou que ele perdeu bastante peso, né? As roupas dele estavam tudo frouxa, as calças dele estavam frouxas. Aí ele falou assim, uau, perdi peso, né, Eliana? Eu falei assim, parece, porque eu não conhecia ele antes, né, da esposa dele partir, então não tenho a mínima ideia. Então ali a gente organizou tudo e aí ele termina o dia dizendo assim, que vai ser, porque ele estava muito feliz, me deu um abraço muito apertado e falou que estava muito feliz de estar recomeçando, de estar retornando, que isso era muito especial para ele, e ao mesmo tempo ele ia viver uma nova experiência, que era de voltar para casa e não ter ela esperando ele, e que isso ele não podia muito parar para pensar nisso, para não machucar muito ele, mas que sem querer estava sendo difícil de não pensar. Mas eu estou muito orgulhosa, eu estou muito feliz, porque quando eu entrei lá, ele achava que talvez ele não conseguisse mais voltar a trabalhar, que talvez ele não passaria mais nos testes psicológicos, talvez ele não teria essa capacidade de enfrentar um trabalho que ele fala que é super cansativo, é bem estressante. Ele fala que ser um piloto de avião é muito estressante, você precisa realmente gostar muito do que você faz e você precisa realmente focar, né, ali naquele momento. Então ele fala que piloto é fora da curva, tá, gente? E ele achou que ele não era, talvez ele não seria capaz de voltar a trabalhar mais, isso quando eu entrei para trabalhar com ele. Então ontem foi um momento muito especial, porque quando ele olhou o uniforme dele, quando ele provou,
ele já fez todos os testes, ele passou no teste psicológico dele, ele passou no teste, né, de simulação dele, ele tá lá com, né, com os badges dele, ele tá com a malinha dele pronta, arrumou tudo, colocou as roupinhas dentro, as roupas extra, né, meia, calçado, tudo, né? Ele deu aquela respiradona funda e agradeceu e falou que obrigada por fazer parte da minha vitória, que isso é uma vitória. E aí eu senti assim aquele dever cumprido. Quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu quis parar no meio do caminho, porque estava muito pesado. E hoje a gente sente assim que a família dele já está colhendo os frutos, as crianças estão tão bem, as crianças pararam de chorar, as crianças estão felizes, elas correm, elas dão risada, elas brincam uma com as outras. Você consegue olhar para elas e você consegue sentir que a dor está indo embora e que elas aquele buraco já está, eu não digo que vai ser coberto nunca na vida, mas tem algo ali que já não dói mais tanto, né? Estou muito orgulhosa dele, estou muito orgulhosa do meu patrão. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem para ele, falando para ele que eu estou muito feliz, muito orgulhosa, né, que hoje é o primeiro voo dele. Então eu estou muito orgulhosa, porque foi uma luta, tem sido uma luta, foi uma luta muito grande, né, nesses últimos 9 meses. Uma luta onde eu quis desistir várias vezes, eu adoeci muito, eu fiquei depressiva também, porque é um clima muito pesado. Eu desenvolvi alguns probleminhas de saúde que num próximo vídeo eu vou contar para vocês, que eu não tinha. Na realidade eu peguei um pouco do peso de uma pessoa e joguei em cima de mim e meu corpo sentiu. Mas eu acho que cada um tem sua missão na vida, cada um, por mais que o meu corpo sentiu, o que a gente está colhendo hoje, de ver aquela família sorrir novamente, brincar novamente e ver ele na situação que eu vi ontem, é algo muito vitorioso. Eu estou muito feliz. Então eu queria muito dividir isso com vocês e sim, meu patrão voltou a trabalhar. Foi uma grande vitória conquistada, que eu acredito que eu me dou esse crédito, que eu fui capaz de transformar um ambiente em algo tão bom a ponto de que as coisas começaram a se alinhar, tá? E hoje ele está voltando a trabalhar. E por que eu me dou esse crédito? Porque ele não tem ninguém aqui, tá, gente? A família dela mora na Flórida, então eles vêm uma vez por mês, por 2 dias, para dar um oi. A família dele mora em Ohio, que também vem de 3 em 3 meses, 4. Então, assim, ele é um pai solo, um pai sozinho, com 3 crianças, lutando para vencer essa parte. E eu sou a super babá. Super babá, super governanta. Eu tentei mostrar para ele, tento mostrar para ele todos os dias que eu cuidando das pessoas que ele mais ama, que é os filhos dele e a casa dele, eu tô dando tempo para ele se curar. E ele tem feito isso, ele tem se cuidado. Muitas vezes eu ouvi muitas coisas tristes da boca dele, que ele não queria mais estar aqui, que ele queria ir embora, e eu falei, você tem que estar aqui, você não vai embora e a gente quer que você se cure, porque se você ficar bem, todos nós vamos ficar bem. E assim, como ele é muito novo, ele tem idade para ser meu filho, eu falo com ele como se ele fosse meu filho. E é muito legal porque ele escuta, entendeu? E assim ele tem feito. Então, pessoal, eu estou muito feliz que eu sou parte sim desse sucesso do meu patrão. Eu sou parte sim dessa vitória que ele está conquistando hoje de estar... Vocês estão ouvindo um avião? Acho que vocês nem estão ouvindo. Hoje eu olho um avião, hoje à tarde eu vou olhar e eu vou imaginar que talvez seja ele que esteja lá dentro pilotando. Então, assim, é muito bom quando você sabe que você faz a diferença na vida de alguém em um momento muito difícil, onde às vezes ela só precisa de um suporte. Então, gente, pensa bem, se vocês verem alguém precisando de algo, passando por uma dificuldade, não sei como, mas se você dá às vezes um abraço, já você vai estar ajudando ela de alguma forma. Então é isso, gente, olha, super beijo para vocês. Essa foi a minha história de hoje. Vitória, 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 patrão voltou a trabalhar, as coisas estão assim ficando muito boas no meu trabalho. E aí agora o meu próximo vídeo, gente, eu vou
Eu vou mostrar para vocês, eu tô com visita aqui em casa e eu vou mostrar, eles vão limpar a minha casa pela primeira vez, eles nunca limparam uma casa nos Estados Unidos, então eu vou mostrar agora eles limpando a minha casa. Depois eu vou fazer um tour pela minha casa, que eu vou filmar, vou mostrar aqui para vocês também. E também, gente, vou contar alguns testemunhos que aconteceram de Deus trabalhando, coisas incríveis que aconteceram na minha vida, coisas assim de não ter explicação que aconteceu nesses últimos 2 meses. Então, fiquem ligados aí, não percam nada, tá? Não percam nada. Me dá a sua opinião aqui no final desse vídeo, o que vocês poderiam me aconselhar para que eu melhorasse mais. Eu fiquei muito tempo fora, eu fiquei mais de 5 meses sem gravar, eu tô um pouco perdida, tô me sentindo até assim meio fora de conexão, mas vocês são meus seguidores, vocês são as pessoas que eu amo, que estão aqui comigo sempre, então se vocês quiserem me dar qualquer tipo de conselho, pode me dar aqui no final desse vídeo. Amo vocês, beijo e até a próxima.